Oi gente, hoje vamos falar do nível 17 das Backrooms. Esse nível foi feito porque uma pessoa pediu. Nível 17, Mundo Micro. Dificuldade de sobrevivência, classe 1, presença de vida pequena e inteligente, totalmente tomada pelas entidades, contagem grande de entidades. O nível 17 se consiste em um oceano, e nesse oceano tem duas ilhas, sendo que as duas têm mais ou menos o tamanho de Andorra. Nessas ilhas tem várias maquetes de cidades, com populações de entidades pequenas. Essas cidades têm sociedades complexas e diversos problemas sociais e políticos, como as cidades das Frontrooms. As entidades desse nível aparentam seguir uma ideologia semelhantes com o socialismo democrático. As cidades têm arquiteturas variadas, mas normalmente no sul, é uma mistura da arquitetura árabe com a europeia. Já no norte, geralmente, é uma arquitetura brutalista semelhante à soviética. Estas cidades são perigosas para os andarilhos, pois os pequenos seres que vivem aqui têm uma tecnologia muito avançada, até mesmo mais avançada que as das Frontrooms. Então quando um andarilho que fica com o seu tamanho normal pisa sem querer em uma construção, ou mata alguém sem querer, eles vão atacar o andarilho. E como é muito difícil evitar pisar em alguma coisa no nível, faz essas criaturinhas muito perigosas. Algumas cidades são ligadas por ferrovias, mas normalmente as entidades desse nível usam aviões como meio de transporte principal. Existem algumas áreas nestas cidades que fazem essa pequena sociedade funcionar, sendo elas: mineração, são montanhas que têm a altura de um poste de luz comum para os seres humanos. Essas montanhas não são altas, mas para as entidades, elas são muito altas, elas cheias de recursos naturais, que se regeneram a cada um mês, fazendo que tenha guerras entre as duas ilhas, pelo controle dessas montanhas, pois quem tem essas montanhas, vai ter recursos infinitos. O oceano, ele é infinito, ele que abriga as duas ilhas, a 10 metros das praias das duas ilhas principais. Há ilhas menores, com o tamanho de um bairro médio. A maioria dessas ilhas tem cidades costeiras, a 30 quilômetros. Há tubarões, que têm o tamanho normal das Frontrooms. Não se sabe o que tem nos 50 quilômetros em diante, pois há muito tubarões nessa parte. Entidades. Os seres pequenos são entidades semelhantes aos humanos, mas com uma aparência fofa e bonitinha, tornando um mecanismo de defesa. Tipo, se você vê algo fofo, você fica com dó de atacar esse algo. Elas têm o tamanho de um dedo humano. Essas entidades vivem nas cidades de maquetes. Elas têm armas poderosas, pois sua tecnologia é muito avançada. Algumas armas são bombas nucleares que evaporam seres gigantes, andarilhos, armas a laser. Eles usam essas armas, são usadas quando encontram um humano perigoso, ou em seres grandes e racionais. Nas guerras entre nações, eles evitam usar armas nucleares e usam armas normais. As entidades fizeram 15 nações muito poderosas. Essas 15 nações dividem as duas ilhas. Essas entidades falam línguas semelhantes às das Frontrooms, sendo que a parte sul falam latim misturado com espanhol, e a parte norte fala inglês misturado com alemão. Eles falam com andarilhos sobre como sair do nível, provavelmente para ele não causar caos nas cidades. Colônia, não existem colônias humanas no nível, pois as entidades matam todos da colônia, quando veem uma sendo criada. Entradas e saídas. Entradas. No clipe em um Poundstone apresentando uma maquete nos níveis 16 ou 18 leva para cá. Saídas. Uma porta no oceano leva-o ao nível 18. Ela fica geralmente a 15 quilômetros da costa das ilhas. Ufa, finalmente terminamos esse vídeo. Se quiserem saber que o que sigo é só olhar a descrição. Adeus.